Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo na nossa jornada de treinamento e liderança em como treinar o seu dragão. E hoje nós vamos falar sobre formação de times e vamos falar um pouquinho sobre lidar com o time que já está formado também, né? Porque é um pouquinho do caso do soluço. Então, vamos falar um pouco dessa composição no geral, independente de se você está formando esse time ou se você está lidando ali com diferentes tipos de pessoas. Bem, o soluço, na série, ele fica muito próximo dos jovens, né? Dos adolescentes. Então, eu vou focar aqui nesse vídeo nos 5 personagens principais da série, que é ele, né? Os 2 meninos e as 2 meninas. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa composição. Eu vou falar só um pouquinho do Banguela dessa vez, e depois a gente fala um pouquinho mais dos dragões e de outros personagens, porque durante os outros vídeos eu consigo dar uma passada ali na personalidade de alguns outros, certo? Então, se você está aqui porque você veio do primeiro vídeo, já dê um like nesse vídeo e se inscreve no canal caso você não esteja inscrito, porque senão você vai perder a sequência e não queremos isso, não é mesmo? Bom, deixa eu começar já rápido, porque eu estou empolgadíssima com este vídeo. E eu vou me esforçar para ele não ficar longo, prometo. O Soluço, ele é o personagem principal, ele é o líder do grupo e ele é o líder em treinamento ali para a chefia de Burke, né? O que acontece quando um roteirista, né, escreve ali, a autora escreve esses personagens complementares? Com muita frequência, a gente vê extrapolarem as características nos outros personagens. Então, a gente vê que, por exemplo, o melequento, né, o cabeça dura, a cabeça quente. E, gente, eu assisto em inglês, então vocês vão ter que perdoar os nomes aqui, as traduções dos nomes. Mas eu acho que é isso, cabeça dura e cabeça quente, né? O menino e a menina. E a Astrid, eles têm características extrapoladas. Então, a gente vê que eles são super intensos naquelas características que eles têm. E aí, o que acontece? No Soluço, a gente vê muito essa questão da compaixão, que foi o que a gente falou no vídeo anterior. E é interessantíssimo, porque vocês não têm ideia da quantidade de pessoas incríveis que passam em treinamento comigo e que compartilham esse sentimento, porque ao longo da série, a gente vê que ele se coloca muito em dúvida por essa sensibilidade. Então, o Soluço, ele é um líder mais sensível. Ele é um líder catalisador no início, é um termo técnico que a gente usa, para essa liderança que traz muito para perto da amizade, que traz muito para perto da rede, sabe? Que tem esses pontos mais desconstruídos. Então, todo mundo é um pouco líder, né? Todo mundo tem muita autonomia. A gente vê que essa rede de distribuição de liderança, né? Quando a gente imagina, por exemplo, o organograma, que seria a nossa imagem mental mais comum, ela não é forte, né? Não é ele lá no topo dando ordens e aí as pessoas abaixo, existe uma sincronia ali entre eles. Ainda assim, existe esse movimento do grupo em considerá-lo líder, porque ele é filho do chefe e, afinal de contas, também porque ele é o explorador. Então, é ele quem começa essas aventuras todas. E a equipe dele vai e confia nele, vai seguindo ele. Então, esses líderes, com muita frequência, são mais fortes do que eles pensam. Eles são inteligentíssimos e eles acham que isso faz parte das fraquezas deles. E é bem bacana quando a gente faz parte de um time com um líder desse, encorajar o líder, enfim, chega uma hora que a gente tem esse papel mesmo de coach quase. A gente vai ver a Astrid fazendo muito isso, eu vou dar uma pontada aqui. E, ao mesmo tempo, precisa ver o seu desafio, né? Não pode deixar também a pessoa ficar duvidando de si mesma aí eternamente. Então, ele tem essas características, essa vontade também de ser igual ao pai, o que faz com que ele se desafie, né? O que faz com que ele fique constantemente olhando para esse ponto que é uma fraqueza dele. E isso é muito bacana também. Ele reconhece isso, né? E ele trabalha engenhosamente nessas características que são mais frágeis para ele. Então, ele não é o viking melhor lutador, por exemplo. Aí ele constrói uma espada de fogo. Ele acha um jeitinho lá de criar um mecanismo para a espada acender. Então, ele vai compensando as fraquezas com as forças.
só que sem ignorar que as fraquezas existem. Isso é muito, muito rico. Quando a gente olha o personagem do Soluço, pelo menos quando eu olho, é aquilo que eu mais vejo. Ele não ignora as fraquezas dele, ele trabalha naquilo, só que usando as forças. Então, não é assim, eu aumento as minhas forças para que aí as minhas fraquezas fiquem meio escondidas e tipo, ninguém perceba. Então, ele faz um movimento muito inteligente. O Soluço, na verdade, ele é tido como inteligentíssimo, né? Ele é o mais mental ali de todos os adolescentes, vamos dizer, porque depois a gente vai encontrar em outros personagens também muito estratégicos. Só que ele é interessante porque, como a gente conhece ele numa fase da adolescência ali, que ele está muito nessa parte do relacionamento, a gente percebe que essa característica dele, da inteligência, essa característica dele de ser mais estratégico, é elevada ao máximo, assim, é tão elevada que ele meio que vira para o outro lado do relacionamento e ele vai começar a viver esse outro extremo. E isso é muito comum também. É muito comum a gente conhecer um líder que está explorando o oposto do que seria a ordem natural dele. E aí depois a gente vê ele fazendo essa transição. É bem interessante. Inclusive, o Soluço e o Banguela, eles têm essa ligação, né? É esse complemento dos dois que mostra o Soluço aprendendo com o Banguela aquilo que ele não sabe ainda muito bem lidar e o contrário, né? Que a gente vê o Banguela aprender com ele também, especialmente no terceiro filme a gente vê o quanto ele aprendeu, é bem, bem legal. Então ele tem ali o time dele, e começando pelos homens, né, existe um triângulo muito comum. Inclusive nos times, quando a gente vê as formações mais instintivas de times, a gente costuma ver isso. Então existe o forte, né, que é o viking forte, que é o melequento, e existe o viking inteligente, que é o perna de peixe. Né? Acho que eu tinha esquecido ele, inclusive, lá no começo, gente. Olha só que absurdo. Ele é um personagem incrível também. Então, esse triângulo faz parte da personalidade do Soluço, muito, assim, muito na cara. Você vê que ele lida com a ausência, né, dessa força física, então ele tem uma certa competição com o melequento, e ele lida com o quanto tem uma parte dele que é super nerd, né? Então, eles falam muito sobre isso. E aí eu trago uma questão interessante para a gente discutir, que é a presença do Cabeça Dura. Ele é um personagem incrível, na verdade, ele é um personagem super engraçado, porque, assim, na série, né, não é fácil conviver com um personagem desse. Na série, como tá muito extrapolado ali, é muito divertido, ele tá sempre quebrando gelo, ele tá sempre fazendo alguma idiotice, enfim, ele tá sempre fazendo a gente rir. Só que na vida real, deixar passar esse barulhão, não é nada fácil conviver com alguém que é muito inseguro e muito insubordinado. Então, os cabeças, né? Os dois gêmeos cabeças, eles são dedicados a Loki, né? Que é o deus lá da atrapalhada, enfim, eles são muito, muito dedicados a fazerem brincadeiras, enfim, a estarem sempre naquela insubordinação, na irresponsabilidade. Então, eles trazem muito essas coisas para a gente. Ao mesmo tempo que a gente nota no Soluço uma intuição muito forte. Então, não é à toa que a gente vê esses personagens surgirem, né, nas trocas de gerações. A gente tem uma geração vindo aí que é muito intuitiva. Nós já somos bastante intuitivos, mais do que a nossa geração anterior, e a gente vê subir muito essa característica, a presença dessa característica, ou talvez a gente só esteja olhando mais para ela, né? Eu acredito que de geração em geração a gente tem assim algumas mudanças e algumas diferenças. Tanto que quando a gente fala de testes de personalidade, é bem importante que vocês notem que normalmente tem um percentual. Então eles colocam lá assim: 10% das pessoas do mundo são assim. E é importante ressaltar que esse tipo de percentual normalmente ele é feito nos Estados Unidos, então ele não necessariamente revela
do mundo todo, né? Como seria esse percentual. E, ao mesmo tempo, ele pode ser de gerações anteriores. Então, isso é comum também, porque os testes de personalidade, eles foram muito desenvolvidos há alguns anos atrás, assim, na faixa dos 20, 30 anos atrás, isso era mais comum. Então, é importante que a gente olhe para isso, porque estamos vendo uma mudança de comportamento. Então, a gente percebe no Soluço, na Elsa, né, que são alguns personagens que já chegam aí com uma intuição maior, com outras características diferentes das que a gente estava acostumado a ver nos personagens de desenho. O Soluço, ele tem essa intuição muito forte. E os cabeças, né, os dois, eles trazem muito disso. Então, inclusive, tem uma parte da série que eu achei genial, que eles estão dormindo, o Soluço está quebrando a cabeça, porque ele quer encontrar a combinação perfeita de fogo de dragão para quebrar uma corrente. E os dois estão lá dormindo, felizões, tranquilos. O dragão deles está dormindo, inclusive, que o dragão deles já está insubordinado contra eles. E eles falaram que não, eles não iam ajudar, porque, como sempre, o Soluço estava pensando demais, né? Ele estava exagerando no pensamento e daí não ia chegar a lugar algum. E, inclusive, esse episódio chama Gêmea Intuição. Eles falam sobre isso durante o episódio. Mas ao longo da série toda, a gente percebe isso. Eles têm alguns estalos, assim, muito repentinos. Eles têm ideias de brincadeiras, assim, de meio que de trotes, né? Eu vou falar bastante sobre os episódios das batalhas finais, né? Então, normalmente, a cada final de temporada, a gente tem uma grande batalha. Vou falar um pouquinho nos próximos vídeos sobre elas. E ele é muito, muito importante, decisivo, em uma delas, nessa questão dos trotes, né? Que ele começa a usar com o inimigo para confundir o inimigo, e ele usa muito essa característica dele. Então, os dois, eles têm uma insegurança muito grande, os dois gêmeos, eles sabem disso, então eles se comparam muito, comparados com todos os outros, eles são diferentes. Só que eles também aprendem a conviver com certos pontos interessantes e trazem muitas lições para a gente. Então, eu enxergo muito eles assim, como se eles fossem os mais crianções, né? A gente olha para eles assim, parece que eles são meio que sempre crianças. E, ao mesmo tempo, muitas vezes é essa parte de nós mesmo que encontra a solução. Então, eles são a representação da criatividade, eles são a representação da intuição, da simplicidade, sabe? Às vezes eles falam, então eles descobrem um dos segredos mais incríveis da série, são os dois que descobrem, mas numa bobagem, assim, falando, ué, mas emboscada requer planejamento, e aí eles entram, assim, num buraco lá na toca do coelho, ninguém nem presta atenção direito no que eles falam, mas de repente eles perceberam alguma coisa que era muito importante. Eu gosto muito desses dois personagens. Inclusive, tem uma das partes que eles estão super nervosos, e aí um tá gritando com o outro, aí um fala assim, meu, para de gritar comigo, aí o outro fala assim, ah, você sabe que eu grito quando eu tô com medo, e ela fala assim, eu sei, mas não tá ajudando. Então, a gente percebe que eles têm uma certa compaixão um com o outro, eles têm um conhecimento interessante, é curiosíssimo, de que o outro tem certas fragilidades, certas limitações, e eles dialogam com isso, entre eles, né? Entre os dois gêmeos. É muito interessante de ver. Ao mesmo tempo que é muito difícil de lidar quando você está na liderança de um time com uma dupla dessa ou com um sozinho, né? Um sozinho ele já é difícil, a dupla às vezes é um desafio duplo. Só que, ao mesmo tempo, o Soluço, ele sempre reconhece muito dele nas outras pessoas. Isso é uma característica interessante. E aí ele tem todo um discurso de por que os gêmeos são importantes. Inclusive, os gêmeos, eles são os que mais se arriscam. Então, eles estão sempre prontos para fazer alguma loucura que pode dar em morte. Eles são os primeiros que vão. Eles não são corajosos, eles são... tem uma palavra que eu perdi agora, gente. Então, depois a gente coloca aí nos comentários. Eles assumem, eles nem pensam no risco, sabe? Eles não fazem essa reflexão. Imprudentes, eles são imprudentes. Eles só vão e é isso aí. Então, eles vão fazer esse choque com o triângulo do Soluço, que tem as duas pernas do Melequento e do Perna de Peixe. O Melequento, ele é um personagem também difícil de lidar na vida real,
ali a gente tem muito dessa extrapolação do crescimento, né? Do quanto os personagens eles vão amadurecendo. E a gente encontra no mercado de trabalho muitos desses personagens ainda amadurecendo, mesmo que já dos 30, 40 anos para frente. Então, ele tem um problema com o pai, bastante discutido isso na série, né? Ele tá tentando mostrar que ele é bom bastante, bom para o pai dele, bom para todo mundo. E tem uma parte do soluço que é assim também. Então tem uma das histórias, né, uma das tramas, o Melequento ele tá indagando ali, pensando se ele seria o próximo líder, por exemplo, se quando o Soluço virar chefe de Burke, se ele seria o líder dos Cavaleiros de Dragão. E dentro de todo esse episódio, ele começa a lidar com várias diferenças, né, várias dificuldades, e no fim das contas, ele salva o dia, e aí ele fala que ele aprendeu a lição dele, que ele tem que fazer algo que ele queira e não aquilo que o pai dele quer que ele faça. Então, ali, ele e o Soluço acabam entendendo quanto eles são parecidos, né, mesmo nas diferenças deles. E nesse momento, assim, esse episódio é muito bacana. O Soluço ele dá muita confiança para ele dá sempre um voto de confiança. Não, você consegue, você vai liderar, é você quem vai fazer. Então, ele percebe que existe esse movimento de insegurança, de querer provar que você é bom o bastante para o seu líder e para o seu pai. Então, esse movimento do Melequento o tempo todo é o que faz com que ele acabe muitas vezes estragando as coisas, enfim, muitas vezes sendo um pior homem do que ele é. Na tentativa de provar que ele é capaz, ele estraga um pouco as coisas. E isso é uma característica que está por aí, assim, aos montes. Então, se como líderes nós sabemos lidar com isso, né? Sabemos perceber que a outra pessoa está tendo essa necessidade de provar que consegue, tendo essa necessidade de provar que é capaz, pode ser que a gente também não esteja conseguindo lidar bem com essa situação. Então, existe uma parte da responsabilidade que é sempre nossa, né? Em toda a relação. E isso é bacana de olhar essa característica extrapolada nele, porque pode ser que isso esteja acontecendo no seu time e é provável que, independente do quanto você peneire as pessoas ali nos processos seletivos, em algum momento isso aconteça. É bastante comum da nossa geração. Não é normal, não vou dizer que é normal, porque não gosto dessa palavra, né? Então, sobre os meninos, esses são. O Perna de Peixe, ele é o personagem mais gentil, né? Ele é a parte gentil, ele é a parte pesquisadora, né? Ele é super, super inteligente. E com o Soluço, ele se enquadra ali, né? Eles fecham ali o clube dos nerds e acabam entendendo tudo sobre dragões, construindo coisas. Ele tem um episódio dele que foca muito no fato dele se preocupar com isso. Então, ele diz que o nome de família dele era associado com serem gentis, serem carinhosos, serem inteligentes, serem cuidadores. Então, a gente percebe os arquétipos vindo ali em cada personagem. E é muito interessante o quanto o Soluço também divide isso com ele. E aí a gente vai percebendo que essas características do líder estão sendo extrapoladas ali para que a gente entenda tudo o que é necessário na construção da liderança. Por isso não é um treinamento rápido, né? Não é tão simples assim treinar um líder e nem tão simples assim montar uma equipe. Porque quando a gente está construindo equipe, é importante que a gente saiba o que a gente precisa, né? Então, por exemplo, ele precisa, se o Soluço precisasse de força bruta, vamos dizer que ele não tivesse os dragões, ele, eu preciso de força bruta. Ele teria que escolher já alguns personagens, nem todos têm essa força bruta. Ao mesmo tempo que ele não treinaria isso, porque iria exigir dele que ele então fizesse toda a parte estratégica sozinho e deixasse a força para os outros. E isso é muito perigoso na formação de um time. Então, a gente vê que eles, nas suas diferenças, se completam e estão todos muito conectados por uma causa, que não só é a causa dos dragões, também é a causa de Burke, né? A cidade deles, a vila deles, o lugar de onde eles vieram, eles são muito conectados com essa origem que eles têm, né? A própria família deles, que ainda está em Burke,
Então, eles têm toda uma ligação interessante. Eles são uma equipe muito coesa, é muito interessante de analisar. É um desafio, e ainda assim a gente percebe que é por isso que eles ganham as batalhas. Então, parece meio irreal quando a gente assiste, né? Porque parece que são crianças brigando contra adultos, né? Aqueles vilões lá que eles colocam. Ao mesmo tempo, não é tanto, porque a gente percebe que eles têm, de fato, pelo que lutar, enquanto os outros não têm, né? Então, eles não têm propósito no outro lado. São palavras que estão cada vez mais difíceis no nosso vocabulário, porque elas têm se aproximado de um certo misticismo. A gente tem falado muito sobre isso, propósito, sentido de vida, o porquê, como se isso fosse perdendo a força, sabe? A gente dá tanta ênfase nisso que de repente parece que fica chato de ouvir, parece que fica meio místico, a propósito, é uma coisa meio que não faz parte do mundo real. E ao contrário, né? Saber por que você luta, pelo que você luta, é o que de fato faz forte um time. Senão não fica muito claro por que eles estão arriscando a vida deles ali. Esses, então, são os 3 meninos, né, que fazem ali o complemento com o soluço. E tem 2 meninas. E é muito, muito interessante de ver, gente, geniais as 2 meninas. Eu gosto demais delas. E tem uma certa quedinha pela Astrid, né? Porque ela faz o papel de coach, então eu tenho que me enxergar mais nela, é normal. No entanto, eu gosto muito também da Cabeça Quente. Gente, se eu falar errado, vocês me perdoam, por favor, porque eu confundo os dois mesmo. Então, a Astrid, ela é uma guerreira, ela é uma guerreira do começo ao fim, na verdade. Ela é bastante inteligente e ela é muito, muito devota a Burke, ao povo, né? Ali ela sempre treinou, ela sempre fez parte do futuro da guarda, né? Ela não chega a entrar na guarda, mas ela sempre fez parte disso. Tem um dos episódios, inclusive, que ela começa a treinar um segundo time, porque Burke é atacada, ela não está lá, e ela lida com isso. Ela é uma protetora, né? Ela protege a família dela, ela protege a cidade dela, e quando a família dela, a casa da família dela é atacada e ela não está lá, ela passa por um conflito interno muito grande. Aí ela quer voltar, e aí ela tem toda uma conversa com o chefe, né, com o estoico, sobre isso. E a gente percebe o quanto ela e o estoico têm em comum. É bem interessante de ver, porque é a mesma coisa que o soluço não enxerga nele. Né? Ele olha para os dois ali, para o pai e para a Astrid, e não consegue enxergar essa característica nele. A gente só vai ver o soluço entender isso no terceiro filme, lá no final do terceiro filme. Então, a série aqui, onde eu estou descrevendo os episódios, ela acontece entre o primeiro e o segundo filme, que é onde eles mais amadurecem. A gente vê que no segundo filme eles já estão em um outro nível de entrosamento, né? Que não foi só pelo episódio ali no final do primeiro filme. E é muito interessante sobre a Astrid porque ela tem na devoção a mesma intensidade que o soluço tem na compaixão. E assim eles se complementam. Por isso que a gente olha para os dois e acha que eles são tão complementares, né? No entanto, eles aprendem um com o outro também durante a série. A Astrid, talvez por essa devoção muito exagerada dela, a gente vê um excesso de perfeccionismo. Então, ela luta muito com isso, ela não pode errar, né? Ela também está numa posição de guerreira, de defensora, né? Se ela erra, o que acontece com quem está atrás, né? Com quem ela está defendendo. Ela lida muito com isso. E, inclusive, ela e a Cabeça Quente têm muitas discussões, elas têm ali um embate mesmo, criado em vários episódios da série, em que esse perfeccionismo dela, essa exigência dela, passa por cima do respeito. Então, a Cabeça Quente fala muito isso para ela, que ela não respeita as outras pessoas de verdade e que ela acha que todo mundo tem que ser, né, no nível de presteza, lá no nível de excelência que ela se impõe. Então, ela treina todos os dias de manhã, enfim, e aí ela espera que as outras pessoas façam a mesma coisa. E isso é uma característica intensa dos treinadores, dos coaches, né? Eu acho que a Astrid, ela realmente
é uma figura ali muito parecida mesmo com o nosso entendimento ali da profissão de coach. Ela faz isso com todos os personagens, na verdade. E, inclusive, tem um dos episódios, um episódio muito legal, que é o episódio em que o Perna de Peixe, ele questiona essa questão do nome da família dele, porque ele descobre que tem um parente deles que era caçador de dragão, né? Matador de dragão. E ela vai atrás dele para tentar protegê-lo, né? Porque ele simplesmente sai enlouquecido para a ilha, é perigoso, ela vai atrás dele para protegê-lo. E aí ela não fala nada, ela não critica porque ele foi, ela não elogia porque ele foi, ela não fala nada. Ela só fala assim: tá bom, você achou o dragão, e agora? Então ela tem esses questionamentos e ela vai junto. Então, e agora o que você quer fazer? Tal coisa. Então vamos fazer tal coisa. E ela acompanha e ela deixa a pessoa ir seguindo o caminho dela e ela vai acompanhando junto, mesmo que ela não concorde. Então, na sequência dessa cena que eu contei para vocês, ele sai, então eles estão ali naquele diálogo, ela pergunta isso e ele fala assim: agora a gente vai atrás dele, né, para tentar entender onde ele está indo. E aí ela, porque ele acha que ele vai encontrar o bando, né, de dragões, um dragão perigosíssimo. Aí ela para ali e ela fala assim: tá, então antes a gente estava perseguindo um dragão perigoso, agora a gente vai atrás de um bando de dragões perigosos. E ela fica indignada, assim. A gente percebe, né, mostra essa expressão dela de por que Deus, os homens fazem isso, mas ela não fala, ela vai junto e ela deixa a pessoa tentar ali aquilo que veio na cabeça dela. Então, eu gosto demais disso nela, ao mesmo tempo que a gente percebe que sim, ela tem esse orgulho, né, para lidar, ela tem toda essa característica de achar que as pessoas deveriam ser mais parecidas com ela, que deveriam se preocupar mais com a vila, deveriam se preocupar mais com serem melhores. Tudo isso é muito exagerado nela, né? Então ela vai lidando com tudo isso à medida em que ela vai convivendo com a cabeça quente. Então a gente percebe que as duas também elas têm uma ligação muito forte, é uma ligação de proteção, é uma ligação de amizade, por conflito. Elas batem de frente mesmo o tempo todo. E a Astrid questiona: por que vocês são assim? Por que vocês não se preocupam com nada? Por que vocês não levam nada a sério? E ela tem esse questionamento ao mesmo tempo que ela aprende. Ela ensina e ela aprende. E isso é muito, muito bacana. A Cabeça Quente, por sua vez, é um personagem que a gente costuma, quando a gente costuma descrever personalidade, né, tem alguns... já estou perdendo as palavras, né, vocês estão vendo. São formas, eu acho, de chamar, né, que vem do inglês. Eu, na verdade, não sei muito bem como a gente chamaria isso, mas é traduzido como tomboy, né, uma garota-garoto. Então, ela tem muito essa característica de convivência com os homens, as duas têm. E como a gente falou no primeiro vídeo, eles nasceram em um mundo de guerras, né? Então, as duas treinam desde criança, as duas lutam desde criança, e a Cabeça Quente, por ter o irmão gêmeo homem e andar com homens quase que o tempo todo, já que a Astrid não era uma integrante do grupo, ela não fazia muito parte daquilo, ela tem muitas dessas características. Então, a gente vê que ela afasta a questão da maternidade, do romance, ela fala: não quero lidar com isso agora, não faz parte do meu mundo. E aí, depois, ela vai começando a integrar essas características mais femininas ali na personalidade dela. Anda muito difícil falar sobre isso também, então eu queria não abrir essa discussão dentro desse vídeo, porque não é a intenção. Eu vou falar depois, em algum outro momento, sobre características masculinas e características femininas, e não sobre essa loucura que anda acontecendo hoje em dia, enfim, do que uma pessoa deveria ou não ser. O que a gente traz na série, que é muito legal, é que a gente percebe o seguinte: eles têm características complementares e começam a enxergar as diferenças e as semelhanças e começam a trabalhar com essa contradição. Então, eles começam a perceber que, ao mesmo tempo que o jeito que um faz dá certo, o jeito que o outro faz também dá certo. Então, por mais diferente que seja, atinge o resultado. Então, talvez integrar essa característica seja inteligente, muito mais do que simplesmente pensar: não, eu faço desse jeito, meu jeito é melhor, deixa o outro fazer do jeito dele, ou
eu forço o outro a fazer do meu jeito. Então, todos vão aprendendo uns com os outros. E com os outros personagens da série, que são muitos, mas que eu vou passar mais rapidinho aqui, porque eu queria mesmo focar nessa parte principal. E queria falar um pouquinho especificamente do Banguela, por uma razão. O Banguela, ele é o mais inteligente de todos os dragões. Então, ele e o Soluço, eles criam esse laço muito profundo, né? Eles têm uma conexão muito profunda, porque o Soluço, ele era tão ligado na inteligência, no racional, na razão e tudo mais, e precisava tanto desse lado da emoção, que ele começou a ir em direção a esse lado, sem conhecê-lo, né? Era uma coisa que para ele, era totalmente desconhecida dentro da personalidade dele. E o Banguela, ao contrário, porque o dragão, normalmente, ele é uma representação da força da vida. O simbolismo do dragão, normalmente, ele é trazido dessa forma. E ele, dentro ali da história, era um dragão, era o último dragão da espécie dele, era um dragão muito jovem e o mais forte de todos, o mais inteligente de todos. Então, a gente percebe que, assim, o Soluço, ele lidava com um lado mental, sem lidar com o seu lado físico. Então, ele excluía uma parte dele, né? Que seriam os instintos, que seria esse nosso lado que conecta com o mundo real, né? O mundo concreto, e que faz as coisas acontecerem no mundo para além de ficarem só nas ideias. E o Banguela, ele é a representação de um instinto muito forte que está buscando a razão. Então, ele já estava dominando aquele instinto de razão e ele já tinha uma proximidade muito grande com o pensamento. Então, é como se os dois se encontrassem assim no meio do caminho. E aí, um começasse a aprender com o outro e depois cada um voltasse para o seu lugar de preferência, mas tendo aprendido com o outro. E isso é muito, muito legal. Então, o Banguela, a gente percebe que ele tem lealdade, ele tem otimismo, ele é gerador de ideias, né? Tanto que o pessoal brinca, né? Os personagens brincam que ele é o dragão das ideias. E tudo isso é muito interessante, porque não é natural, né? A gente não vê isso nos outros dragões, a gente vê que eles vão aprendendo com aquela convivência. Isso é um simbolismo muito legal também, porque os animais são assim mesmo, quando os animais convivem com seres humanos que estão se desenvolvendo, que estão evoluindo na sua condição humana, os animais também evoluem na sua condição animal. A gente vê animais melhor treinados, mais dóceis, mais felizes, né? Mais calmos. Isso é bem bacana, interessantíssimo de ver. Então, a gente vê cada um se relacionar com a vida de uma forma, porque cada um tem o seu dragão. E aí eu vou falar sobre os meus achismos aqui, né? Porque eu não tenho certeza que foi essa a intenção, mas para mim é daí que vem a ideia do como treinar o seu dragão, né? Que seria o como viver a sua vida, né? Como construir a sua vida, se construir como ser humano, dialogando com a vida. E aí a gente vê que cada um dialoga com o seu próprio desafio. Tanto que, por exemplo, o dragão da Astrid é uma menina. E o dragão dos gêmeos é um dragão de 2 cabeças. Então, eles têm esse desafio. E, gente, o dragão do Melequenta é um dos melhores do mundo, porque ele é um dragão carente. É genial. E ele é o tempo todo muito provocativo, assim, ele é expressivo. Os dragões são, em geral, expressivos ali no desenho, eu acho isso muito bacana. Mas o dragão dele é sensacional, ele inclusive pega fogo, ele parece aquela pessoa irritada mesmo, esquentada, sabe aquela pessoa que a gente fala que às vezes a pessoa é pequenininha, assim, mais brava, é o dragão dele, que não é pequeno, mas é bravo. Então, esses são os personagens principais, os quais a gente vai dialogar durante a série. A gente vê as características principais dele, o Soluço e a Astrid são grandes líderes já, e eles vão dialogar com outros aspectos, na verdade, eles vão dialogar com a compreensão das outras características que eles julgam menos importantes. Isso é super, super interessante. Eles acabam treinando, eles extrapolam tanto na condição mental deles que eles julgam outras características menos importantes.
E a gente vai ver o Perna de Peixe, por exemplo, ele durante a série, ele tem meio que uma persona ali, ele tem um alter ego, que é o Thor Esmaga-Ossos, acho que é uma coisa assim, que é toda a força física, aquela fúria, aquela raiva que está dentro dele, porque, no geral, ele é um personagem muito calmo, ele é um super nerd maravilhoso com que a gente vai amar a série toda. Então, a gente percebe que eles lidam com essa dualidade dentro deles, eles vão lidar com isso que não está aparecendo ali, né? Com que Jung chamava de sombras, e a gente vai ter alguns derivados na psicologia. E agora sobre montar um time. Então, a gente falou sobre pegar um time pronto e tirar o melhor dele. E sobre montar um time, a questão é entender a si mesmo. Quando a gente monta um time, a coisa mais importante do mundo é a gente saber o máximo possível sobre nós mesmos. Então, quanto mais eu sei sobre as minhas próprias características, aquilo que eu tenho de mais forte, aquilo que é uma fraqueza, aquilo que é uma dificuldade, aquilo que está quase oculto, não sei lidar com essa situação, não sei nem muito bem como começar, que é, por exemplo, o caso do soluço com a própria intuição. Então, a gente vê que ele se relaciona com ela durante a série, ele fala muito sobre ter o instinto, né? Ele tem meio que um pensamento, em inglês o pessoal fala gut feeling, né? Que é aquele é ter estômago, né? Ter estômago para uma decisão, ele meio que sabe ali de dentro, é um sentimento visceral. A gente tem traduções mais difíceis para essa expressão, que devia ter uma expressão. E ele trabalha com essa intuição, só que ele não sabe se relacionar com ela. Ele trabalha com a empatia, mas ele não sabe se relacionar com ela. Então, tudo ainda é muito instintivo para ele. Ele que é uma pessoa tão estratégica e tão mental. Então, ele acha muito difícil fazer essas conexões. Enquanto líderes, nossos problemas de formação de time estão normalmente no fato de não conhecermos os nossos pontos fracos, os nossos pontos muito fortes, talvez pontos fortes que sejam fortes demais e que estejam ali funcionando como um sabotador. Então, é importante que a gente tenha a humildade e a paciência, né, de fazer esse trabalho. E ali a gente vê que eles são todos teimosos, todos, eles têm os defeitos de teimosia, né, que o Soluço fala no começo. E por isso eles acabam aprendendo uns com os outros, já em prática, já ali no meio da batalha. Então, se você tem que formar um time ou está tendo problemas de formação de time, primeiro passo é se conheça. Use essa formação, essa necessidade de formar um time ou de lidar com um time, algum problema de relacionamento que você esteja tendo, para olhar para você. E aí você vai saber que tipo de personalidade vai te complementar, que tipo de personalidade vai te desafiar e como colocar aquelas pessoas trabalhando juntas sob um mesmo propósito. Porque senão você vai ter uma guerra de gente diferente unida por nada. Então, essa é uma parte muito, muito importante desse time, dessa formação e daquilo que se chamam times diversos. A gente fala de diversidade nas empresas, esquecendo que, para você ter diversidade de sistemas, você precisa ter um centro forte. Não existe time diversificado que não tenha um porquê. Um líder forte que não é uma pessoa, é uma ideia, é um conceito. Aquelas pessoas sabem por que elas lutam, elas sabem por que elas estão juntas e elas sabem por que razão elas devem respeitar as diferenças e trabalharem juntas. Então, sem isso, não adianta querer construir time de diversidade, querer contratar pessoas diferentes para falar, nossa, a gente tem várias pessoas diferentes aqui na nossa empresa. Não vai dar para lidar com todas essas diferenças, vai virar um caos gigantesco e as pessoas podem sair piores, podem sair muito machucadas dessas relações, porque elas não vão conseguir se encaixar. Então, quem tiver a personalidade mais parecida com a do líder até vai conseguir se encaixar, até vai conseguir dialogar, e quem tiver as personalidades diferentes vai ficar se sentindo um estranho ali, vai ficar se sentindo o patinho feio ali, não vai conseguir dialogar com aquele grupo, porque não existe algo que conecte esse grupo. Ao mesmo tempo que a gente pode e deve, e é mágico, ter diferenças nas personalidades, os valores das pessoas precisam ser os mesmos. A gente precisa ter
essas pessoas lutando pelos mesmos princípios, sob o mesmo guarda-chuva do mesmo código de honra, certo? Então, aqui está o vídeo das lições de como treinar o seu dragão, como montar um time para treinar dragões, ou mais especificamente, como montar um time para salvar os dragões, que é o que eles fazem. E ao longo dos outros vídeos eu falo um pouquinho dos outros personagens, existem alguns que são simplesmente maravilhosos, a gente já vê o Dagor, é muito legal, a própria Heather está aí passando por vários conflitos internos, todos eles são muito relacionáveis com a gente, muito, muito. A gente se relaciona com eles de verdade ao longo que vai assistindo a série. A gente já passei por isso, já estive ali, já tive essa discussão, já aconteceu comigo. E a gente vai aprendendo na simplicidade do desenho. É isso que é bacana quando a gente pega uma série bem escrita assim, que é para criança, é muito simples. É feito para ser muito simples e é difícil de fazer. Porque em personagens complexos como Game of Thrones, né, que foi o que a gente fez no ano passado, os personagens já são adultos. Então a gente já vê aquela relação inserida de poder, né, inserida de uma trama sexual, inserida de muitas coisas ali que são adultas. E aqui com o desenho é preciso que tudo venha para a essência, para a simplicidade. Muito bacana, é uma forma muito interessante, inclusive, de treinarmos nossas crianças, né? Nas salas de aula, passar isso para eles, né? Em casa, e conversando e mostrando, e falando sobre como os personagens diferentes, né, podem se complementar e fazerem coisas incríveis. Então, é isso. Beijos enormes para vocês. Vou correr para desligar antes que eu lembre de mais alguma coisa para falar. E nos vemos aí nos próximos vídeos. Acho que a gente ainda tem uns 5 ou 6 ainda, então fiquem ligados. Beijos!